Olá, meus amores, salve, salve! Estamos quase chegando no final do ano, né? Já chegamos em novembro. O tempo passou depressa. Dia desses vocês estavam desse tamaninho chegando no primeiro ano. Olha vocês agora, terceiro ano. Eu já estou considerando vocês meninos de terceiro ano. Já pensaram no que vocês vão fazer, o que vocês vão estudar, o que vocês vão direcionar a carreira de vocês para o ano que vem? Eu adoraria que vocês já tivessem estudado isso, viu, pequenos? Só para lembrar vocês, eu gostaria que vocês percebessem assim, quais são as áreas de conhecimento que mais me interessam. Humanas, exatas, biológicas, isso já facilita bem. E pensar assim, quais são as profissões, quais são as universidades que eu posso cursar na área de humanas, já que é o que eu gosto mais, ou na área de biológicas, que é o que eu gosto mais, na área de exatas, que é o que eu gosto mais e que eu sei melhor, que eu me dou melhor. E aí você escolhendo qual é a profissão, você vai pesquisar. Mas não é pesquisar assim, vou lá no Google pesquisar o que é, não. Isso é bobagem, você tem que entrevistar pessoas. Digamos que você seja um menino que se percebeu na área de humanas, porque você gosta muito de língua portuguesa, história, geografia, redação, literatura, filosofia, sociologia, gosto. Então acho que eu vou ser advogado, ok. Será que é bom? Então eu não quero que você vá procurar no Google se é bom, se não é bom, quais as vantagens, quais as desvantagens. Eu quero que você entreviste advogados que estão aí no mercado. Cara de pau mesmo, procure, fala com teu pai, com a tua mãe. Mãe, quem que você conhece que você acha que é um bom advogado? E aí você pede um número, liga para a pessoa, fala assim, olha, eu queria te fazer umas perguntas, você não se importa? Queria saber como que é a tua profissão, como é que é a tua carreira, ganha bem, é legal, trabalha muito, trabalha pouco, tem descanso, como que funciona? Compreende? Mas não vai pegar um advogado num dia que ele estiver mal-humorado, que ele vai falar que é um horror a profissão dele. Espera, um bom momento. E entrevista mais pessoas. Para você saber se você quer isso mesmo. Aí, de repente, você é da área de biológicas e você fica encucado, vai falar, eu quero medicina. Medicina, ponto final, medicina, eu vou fazer e tal. E aí você não entrevistou, não ficou sabendo, não viu e não deu chance de mais nenhuma outra área, por exemplo. Eu tenho uma aluna particular, gracinha fofíssima, que botou na cabeça que vai fazer medicina ponto final e ficou um tempo com esse negócio na cabeça, até que a gente começou a fazer as aulas particulares e ela começou a fazer as aulas particulares junto com uma amiga dela que também pretende medicina. As duas fazem juntas, então sou eu aqui desse lado, as duas do outro lado, e a gente debatendo questões de redação, colocando dentro da formalidade necessária, etc., vendo quais as universidades de medicina que elas vão prestar. E um belo dia, uma das mocinhas que estava muito sofrida com a ideia de medicina, a mãe da outra mocinha que ela estava estudando na casa, que é veterinária, falou assim, você nunca pensou em veterinária? Ela disse, não, nunca pensei. Falou, então vamos conversar sobre. Ficaram 3 horas sentadas conversando. A mocinha disse, poxa, eu acho que no fundo é veterinária que eu quero e não medicina. Mudou depois de conversar com uma profissional da área. Então eu aconselho vocês, conversem com os profissionais da área, tá bom? Vocês estão ouvindo essas maritacas? Porque agora é 5:30 da tarde e o seu tio tem uma árvore bem aqui em frente, graças a Deus, sou um privilegiado, Deus abençoe. Eu plantei, por isso que ela está linda aqui, plantem. Elas estão me incomodando, eu vou fechar a janela, tá? Só um instante, pequenos, para ficar melhor para nós, para não ter barulho. Espera aí. Elas são lindas, maravilhosas, mas elas falam muito. Pronto, agora melhor. Pequeninos, terceirão, hein? Já tô vendo vocês no terceirão. Vocês tratem de estudar. Mandei uns recados aí para vocês viram no WhatsApp? Estudem, pequenos. É a única alternativa que nós temos é esta. Tá difícil agora? Tá. Tem outra alternativa? Não. É essa mesmo. Então a gente estuda da melhor maneira possível. E a gente está fazendo de um tudo para que vocês estudem da melhor maneira possível. Seu tio, principalmente. Faço vídeos curtos, rápidos, com todo o aprendizado que vocês precisam ter. Deixo o WhatsApp aberto, dia e noite vocês me mandam recados, a gente bate papo, troca ideia, discute trabalho, conversa sobre prova, falamos sobre as redações, vocês me perguntam se está indo bem. Acho ótimo essa relação. Não pode ser presencial? Não, nesse momento não. Então a gente pode usar os nossos recursos tecnológicos e vamos fazê-lo para sermos os melhores. Não vamos baixar a bola, pequenos, de jeito nenhum. Vocês viram um aluno meu particular que passou em medicina agora há pouco? Pois é, fizemos aulas desde agosto.
Toda semana, 1 hora, era debate de redação e o menino tocando o barco. Passou na medicina que ele tanto queria? Passou. Por que eu digo o menino? Nesse caso especificamente eu fiz tanta festa para ele. Porque ele tem 35 anos. Ele parou de estudar faz muito tempo no ensino médio. Então ele teve que retomar tudo que ele tinha aprendido para poder prestar e ele conseguiu passar. Então é uma grande vitória. Então vocês têm que perceber assim, há tempo para tudo, mas nunca deixe de estudar com afinco, com vontade. Não existe evolução sem estudo. Só o conhecimento faz com que a gente evolua nesse mundo. E ninguém tira o conhecimento da gente, tá bom? Podem tirar tudo, inclusive as aulas presenciais que esse vírus veio e tirou de nós. Mas ninguém tira da gente o nosso conhecimento. Estudem, viu, meus amores? Estudem, levem a sério as coisas. Então, o seu tio está falando para vocês do segundo momento modernista brasileiro. Nós temos 3 momentos modernistas brasileiros. O primeiro momento nós vimos, Semana de Arte Moderna. O segundo momento vai de 1930 a 1945. E nós temos grandes poetas e grandes escritores romancistas, escritores em prosa. Nós vimos os poetas. Nós vimos Vinícius de Moraes, Murilo Mendes. Nós vimos o Jorge de Lima, Cecília Meirelles. Muito obrigado. E agora, os grandes romancistas, os prosadores. São grandes, tio Fábio? Nossa! Só os bitelos, só os maiores, né? A gente vai ver alguns extraordinários, como o Jorge Amado, como a Raquel de Queiroz, como o José Lins do Rego e como o Graciliano Ramos. Esse não tem para ele. Nós acabamos vendo rapidamente alguns desses que seu tio citou. Mas o Graciliano tem que ser visto à parte, porque ele é realmente um dos maiores escritores do mundo. Porque o seu tio disse assim, de modo geral, a prosa do segundo momento modernista, de 30 a 45, ela é uma prosa de ordem social, de preocupação social e muito regionalista. Preocupação regionalista. Então você vê o Jorge Amado na Bahia, Zé Lins do Rego na Paraíba, a Raquel de Queiroz no Ceará. E o Graciliano a gente poderia dizer assim, será que é só Alagoas mesmo que ele vai falar? Porque ele é alagoano? Não, ele fala ali a partir do Alagoas, ele fala do estado de Alagoas, ele fala ali a partir do interior ressecado do Alagoas, também vai falar de Maceió, capital de Alagoas, mas a prosa dele é sempre voltada para as questões universais. Então a gente vai chamar que ele tem um regionalismo universalizante, porque ele parte ali do Alagoas, do estado de Alagoas, para falar sobre questões íntimas de todo ser humano em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então ele é atemporal, ele é universal, ele é grandioso. Eu colocaria ele entre os 4 maiores escritores do Brasil, junto com o João Guimarães Rosa, junto com o Machado de Assis, junto com Dona Clarice Lispector, estaria o Graciliano Ramos. É uma opinião só do seu tio, tá? Tem outros grandiosos, maravilhosos, encantadores, mas se eu precisasse fazer a lista, já fiz, ele estaria nela. Ele é extraordinário. E ele está na página 65 da apostila 8. Então, com ela aí, pequenos, peguem lá. Apostila 8, página 65. Graciliano Ramos. Ô, camarada bacana, viu? Ele não era só romancista, não. Ele também era cronista. Nós acabamos de ver o Cizenando, né? Vocês viram o que é uma crônica. Ele era contista, mas vimos o conto. Não sei se eu pedi para vocês o espelho, não estou me recordando agora. Ele era jornalista e ele era tradutor. O sujeito, além disso tudo, pequenininhos, ele era um camarada da esquerda, ele era socialista. Naquele tempo chamavam até de comunista, né? Chamavam do partidão. Porque nós estávamos no momento que havia no Brasil uma ditadura, que era a ditadura do Getúlio Vargas. E o Graciliano Ramos, como muitos outros escritores da época, intelectuais da época, não concordavam com aquela ditadura. É óbvio que não eram só os intelectuais que não concordavam. As pessoas não concordavam de viver numa ditadura, queriam viver numa democracia, assim como pretendemos continuar vivendo numa democracia e não aceitar absolutamente nenhuma imposição que venha de qualquer que seja o político. Isso é uma obrigação de toda pessoa que estuda e que tem conhecimento para entender que Constituição é bom, respeito aos direitos humanos é muito bom e democracia é sensacional.
E o Graciliano Ramos brigava contra o governo do Getúlio Vargas, porque ele dizia, não aceito a ditadura. Foi preso muitas vezes, mas muitas vezes, muitas vezes. O camarada escreveu um livro sobre o momento que ele passou na prisão, o tempo bom que ele passou na prisão, chamado Memórias do Cárcere, né? Memórias encarcerado, memórias que ele ficou preso, do tempo que ele ficou preso. É um grande escritor, extraordinário. Ele era muito pobre, de uma família de origem muito pobre, do interior do Alagoas, e ele acaba estudando, sofreu para estudar nas escolinhas do interior, naquela seca, naquele sofrimento, sem dinheiro, sem apoio nenhum de governo, sem apoio nenhum de pai e mãe, que eram muito ignorantes, coitados. E o Graciliano acabou estudando, levando muito a sério, se tornou um camarada de uma inteligência muito acima do normal no mundo, para comparar com o mundo. Não é para falar de Brasil, não. Comparação de mundo. É um sujeito que merecia ganhar Nobel de Literatura, assim, 5 por ano seguidos. Tamanha a grandeza da literatura dele e do esforço que ele fez para ser esse grande escritor. Se tornou prefeito de uma cidade, então ele foi político, ele sabia muito bem como eram as questões políticas. Nós temos um exercício na página 66, que trata dessa questão política mesmo, né? Ele está fazendo ali uma carta falando sobre política, da administração da cidadezinha dele, chamada Palmeira dos Índios. Ele foi prefeito nessa cidade, Palmeira dos Índios. Tá legal, tio Fábio. E como é que a gente começa a aprender? Tudo. Vamos aprender tudo do cara. Ele escreveu 3 tipos de romance. Primeiro é um romance narrado na primeira pessoa. E a gente vai ter o exemplo em São Bernardo e Angústia. Nossa Senhora, que obras maravilhosas, que vontade de contar tudo para vocês. Vamos ver se dá tempo, né? Eu quero contar, nem que seja o Angústia, que está agora, me parece que na Unicamp. Eu queria contar para vocês. Ele tem uma segunda fase, que são as obras narradas na terceira pessoa. E o mais importante deles é o Vidas Secas, né? Esse não tem para ninguém. Esse eu te tenho que contar, esse é uma obrigatoriedade de você ler. Se você é brasileiro, verdadeiro, legítimo, tem que ler Vidas Secas. Assim como você tem que ler Dom Casmurro, você tem que ler Vidas Secas. Aí não dá, aí não tem jeito, tem que ler, tá? Talvez você já considere que você vai em algum momento da sua vida pegar e ler, para entender este país. Nossa, que obra maravilhosa. Se eu tivesse presencialmente, ó, não tem uma vez que eu não me emociono, choro, dá um trabalho. Vai aluno buscar água pro tio, fica emocionado. Mas é de uma grandeza a obra, a gente vai aprender. E a terceira maneira de fazer literatura do Graciliano são as autobiografias. Ele faz, por exemplo, infância, contando, evidentemente, essa infância que o seu tio acabou de lhe dizer, lá interiorana, naquela seca danada, passando pelas escolas, vendo as professoras, os professores, o pai e a mãe muito severos, etc, etc, até chegar onde ele chegou. É uma das minhas obras prediletas no mundo. Shakespeare, infância, tá tudo junto. Tamanha grandeza desse livro chamado Infância. E o outro é o que eu já disse para vocês, Memórias do Cárcere. Então acho que vai dar tempo da gente ver Angústia, Vidas Secas e Infância. Eu espero que dê. E a gente vai começar que jeito? A gente vai começar na próxima aula, tá bom? Por enquanto, um beijo para vocês. Estudem. Beijo.